Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa minissérie que a gente está trabalhando aqui, gerando migrações para os nossos projetos, usando o Finks, beleza? Então agora, depois de configuração pronta, como é que a gente cria agora a nossa tabela do banco de dados? É muito simples, a gente vai rodar o comando bin do Finks, né? Para isso a gente está no nosso diretório do curso, vai ser vendor /bin /finks. E a gente, como mostrei antes, tem uma série de comandos que a gente pode usar. E o comando para criar a nossa migrate chama-se create. Onde é que está? Aqui, ó. Criar uma nova migração, beleza? Então é o que a gente vai fazer agora. Vou dar um Ctrl L aqui, rodar aqui vendor /bin /finks /create. E aqui eu vou dar um nome que dessa migração. Então, para ficar fácil, eu gosto de usar sempre assim umas nomenclaturas de início. Por exemplo, se eu estou criando uma nova tabela no banco de dados, eu vou dizer create. Eu vou criar uma tabela de usuários, users, beleza? Se eu estivesse alterando essa tabela, eu colocava um alter, alguma coisa assim para referenciar o que essa migração está fazendo. Ou drop column, por exemplo, estou dropando uma drop column users, ou dropando a coluna telefone, por exemplo, né? Ou fazendo alguma alteração para ficar bem sugestivo o que essa migração está fazendo. Então, o que a gente vai fazer agora é criar usuários. Eu vou dar o nome de Create Users e eu vou clicar em Enter. E veja só, foi criado com sucesso. Então, a gente vem aqui na nossa Database, Migration, e não está aqui. Era para estar aqui. Deixa eu ver o que deu errado. Não, criou sim. Onde é que está meu arquivo? Deixa eu atualizar aqui. Sim, era isso. Atualizei aqui o arquivinho, né, para dar um refresh aqui. E veja só, ela criou aqui um arquivo para gente. Veja só, entenda o nome aqui dessa tabela. Ela cria as nossas migrations usando data e hora da criação, além dos nomes que a gente colocou ali, né? Então veja que ela pegou 2017, 03, que é o mês, 31, que é o dia, e a hora, né? A hora, nesse caso, em segundos, tá? Por que ela faz isso? Porque é uma espécie de log que ele já está fazendo. Quando a gente rodar essa migração, ela sabe assim qual o momento que ela foi criada. Quando eu criar uma nova, depois de criar essa daqui e quiser remover um campo dessa tabela, eu vou criar uma nova migração, ela vai ser rodada depois desta, né? Porque ela vai seguir um cronograma de tempo na hora de sair criando esses comandos no banco de dados, tá? Então vamos ver aqui o que ela traz para a gente. Ela criou a nossa classe, que ela é estendida, né, de uma classe abstrata Migrations do Finks, tá? E ela traz aqui por padrão um método chamado change. Esse método a gente vai usá-lo, mas quando a gente quiser alterar alguma coisa numa tabela. Eu não sei nem por que ele já vem assim, já esse método pré. Porque os métodos que a gente vai mais usar e vai começar a usar ele aqui agora são dois. Quem usa o Laravel vai estar bem familiarizado com essa situação aqui. Veja só, public function up. O método up vai ser o método que vai rodar quando a gente rodar o comando migration, né? E ele vai criar a nossa tabela. E o public function down vai ser quando a gente quiser voltar, né, uma migração. Então, por hora, eu vou apagar esse método change, porque a gente não vai vê-lo agora, esse caso de uso agora, porque a gente está começando a criar as nossas migrações, tá bom? Então, por enquanto, esquece esse change. O método up, o que ele vai fazer aqui? Nós vamos criar fazer aqui a estrutura da nossa tabela.
Então eu vou criar uma variável aqui chamada tab, de tabela, é igual a this table, que já é um atributo de herança da classe abstrata de migração, né? E aqui eu vou passar dentro do método dela o nome da tabela que eu quero criar, que vai ser users, tá? Então veja só de eu fazer isso daqui, ela já cria uma tabela no banco de dados para mim, tá? E veja só, vamos lembrar aqui, quem fez o curso, quem não fez, eu vou explicar também. Quem fez o curso de Micro Framework, no final nós usamos o Eloquent ORM do Laravel, né? Geralmente essas bibliotecas que manipulam banco de dados depois para trabalhar com a model, ela usa uma nomenclatura em que nós criamos as nossas models no singular e nossas tabelas do banco de dados em minúsculo e no plural. Beleza? Então vamos adotar essa técnica aqui também, para que no futuro, se eu for instalar a biblioteca do Eloquent ORM para poder rodar minhas models aqui, já vai estar preparado aqui esse pacotinho para a gente poder brincar no futuro, tá? Então veja só, a partir do momento que eu criei a tabela, eu tenho que especificar agora, eu recebi aqui um retorno, né, nessa variável, então eu sou capaz de chamar aqui um método chamado addColumn, tá? Esse método eu estou adicionando uma coluna na minha tabela, que eu vou dar aqui o name para o meu usuário. E primeiro é o nome, o segundo parâmetro vai ser do tipo, vai ser o tipo, a tipagem que eu quero do campo. Que no caso aqui string, ele vai gerar um varchar para mim, tá? Se eu não passar nenhum limite para esse varchar, ele automaticamente é um varchar 255, beleza? Então vamos continuando. Eu vou agora adicionar mais uma coluna, addColumn. Eu vou passar aqui uma coluna de e-mail, beleza? E ela também é do tipo string. E agora eu quero passar um limite para ela. Então o terceiro parâmetro eu passo como um array, que eu posso passar várias informações aqui nesse array. Um deles é o limite, que eu quero limitar esse varchar com 50 caracteres. Eu acho que é suficiente para a criação do e-mail, tá? E eu também quero dizer... Exato, é isso. Apenas isso que eu vou passar aqui no campo e-mail. O que mais que eu posso passar aqui? Eu vou adicionar uma nova coluna. Column. Eu vou aqui dizer que essa coluna é do password. Opa. Password, ela vai ser uma string. Eu também vou passar um limite para essa string de 60 caracteres, porque eu vou usar o hash do próprio PHP para criar uma criptografia de senha para a gente. Ela gera com 60 caracteres, beleza? E aqui a gente tem um campo também, olha só, que é bem interessante. Quem usa Laravel já vai logo entender isso daqui. Eu gosto sempre de criar dois campos nas minhas tabelas. Um campo que guarda a data e hora que foi criado um registro. E um campo que guarda também data e hora da última atualização, né? Então esses campos se chamam created at e updated at. Geralmente eu crio assim, porque eu uso muito Laravel e ele já gera automaticamente. E aqui também nessa biblioteca do Phoenix, ele tem, igualzinho no Laravel, adicionar uma coluna que é o add timestamps. Só isso daqui, ele vai fazer o quê? Vai criar um created at do tipo timestamps com padrão default já de
já grava automaticamente a hora, né? Aquele padrão que a gente deixa default oh, meu Deus, me fugiu agora o nome. Mas ele cria o timestamp com a hora atual. Beleza? E o create update, né? O updated at, ele cria um campo do tipo data que ele pode ser nulo também. Beleza? Agora tem mais uma peculiaridade que a gente pode também estar trabalhando aqui, que é a seguinte: eu quero que esse campo e-mail ele seja único, que ele não se repita, tá bom? Então aqui no final, depois que eu criar todas as colunas que eu quero, eu vou criar um index, né? Que é do tipo único. É um pouquinho diferente do Laravel, mas dá no mesmo. Você faz um add index. Em qual campo? No e-mail. Eu quero que ele seja um index. E aí eu vou passar um array com opções, que é unique, que ele tem que ser único. Aí eu vou dizer que é true. Beleza? E vou dar um nome para essa constraint, tá? Que é name, a gente diz nome, e eu passo aqui um nome para esse index, que eu vou chamar de index users e-mail. Beleza? E agora o último método, acho que eu não quero adicionar mais nenhum campo, aí eu chamo o método save e ponto e vírgula. Prontinho. Agora, outro detalhe importante na hora de criar a tabela. Automaticamente, toda tabela que a gente cria, ela vai criar uma coluna chamada ID, que ela vai ser nossa chave primária e ela é auto-incremento, tá bom? Toda vez. Aí você fala, mas toda tabela é a tabela que eu não quiser usar um campo ID auto-incremento. Ou eu quero alterar, não quero que esse nome seja ID, eu quero que seja user ID. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Por hora, deixa como está. Vamos criar essa tabela. Na hora que a gente gerar mais uma nova tabela ali, eu já dou um exemplo bem legal de como você faz a mudança desse campo auto-incremente aí, beleza? Bom, esse é o nosso método up. Quando eu rodar o comando migration, ele vem aqui e cria a nossa tabela com todas essas características, tá? O método down é para quê? Quando eu quiser reverter essa situação. Eu quero excluir essa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas chamar o método this. Vou chamar this e um método chamado drop table, tá bom? E vou passar o nome da tabela, que é users. Belezinha? Prontinho, pessoal. Só isso aqui, ele já é capaz de criar o nosso banco de dados. Vamos ver se funciona. Eu vou dar um Ctrl J, abrir o meu terminal, Ctrl L para limpar. E a gente vai rodar agora o comando vendor /bin/finks migrate. Vamos rodar. Veja só o que ele fez aqui para a gente. Vamos ver no debug aqui. Olha só, ele rodou o comando. Migrate e tudo ok. Beleza? Olha só. Veja que nós não especificamos qual dos bancos a gente queria. Então, como a gente no arquivo de configuração aqui, a gente passou que o default database é dev, veja só que ele passou o comando dev. Por que eu digo isso? Porque eu posso rodar a migração e passar o "-e" igual e o nome do banco. Se eu não quiser o dev, né, eu poderia passar para esse comando rodar no produção. Beleza? E por isso que a gente criou aqui dois. Né? Ele vai chamar esse método aqui, ó, o dev ou o prod. Por padrão é o dev. E a gente está trabalhando no desenvolvimento. Eu não precisei passar nenhum atributo especial. Vamos ver se criou isso aqui no nosso banco de dados. Eu não vou passar vergonha aqui. Vou aqui no meu PHP MyAdmin. Curso Finks. Veja que ele já criou duas tabelas aqui para gente, né? A tabela Migrations, que ele gera aqui o relatório do horário, tudo que foi feito aqui. Olha, criou, rodou
essa classe users e criou aqui a nossos usuários, né? Não tem nenhum dado dentro. E olha só, criou como a gente pediu. Veja que a gente tem o campo ID, que ele é gerado automaticamente, a gente não precisou colocar, e ele é auto-incremento, tá vendo? Criamos o campo name, olha só, não passamos nenhum limite, ele criou um varchar 255. Veja que o collation já está conforme nós configuramos na nossa configuração, tá vendo? O TF8 General CI. O e-mail, ela é um índice, tá vendo? Ó, a gente vai olhar nossos índices aqui, olha, como o nome, a constraint que a gente deu, index user e-mail, tudo rodou bonitinho. E olha só, aquele método timestamps criou o created at, né, que é do tipo timestamp, e o valor padrão current timestamps, é isso aqui que eu estava esquecendo, né, o meu nome aqui do padrão, me falhou a memória naquela hora. E o updated at, tá vendo? Que ele pode ser um campo nulo, que apenas quando a gente atualizar esses dados é que a gente vai gravar aqui a data e hora da última atualização. Beleza? Então com isso, veja só a produtividade que a gente ganha, né? Agora imagine que eu quero remover essa tabela aqui ou fazer qualquer alteração. É muito fácil. A gente cria uma nova migração e passa o que a gente quer fazer aqui. Se a gente quer arrancar o campo nome, né? E por aí vai. Então eu vou passar mais alguns exemplos aqui. Nós vamos ver mais aqui ainda aulas como você vai trabalhar com chave estrangeira. A gente vai trabalhar aqui com tabela pivô. Como é que se cria isso daí, criar essas chaves estrangeiras aí, que é muito, muito fácil. Por hora, para não dar muitos vídeos, eu vou esticar um pouquinho mais essa aula. A gente tem aqui 8 minutos apenas, eu vou esticar um pouquinho mais. E vamos aqui pegar agora o conceito de seeders, né? Vocês já viram o conceito de criação da migration, que com um simples comando você cria aquilo lá. Né? Imagina que você está ali no terminal lá do seu DigitalOcean. Meu Deus, eu não tenho nada, só no terminalzinho aqui. Você chega, upa todo o seu projeto para lá, vai rodar um Composer Update, ele vai baixar as bibliotecas para você, deixar tudo no jeito. Depois você roda o comando do Finks aqui e roda o seu Migrate. Ele cria todas as seu banco de dados lá rapidamente para você e sua aplicação já está de pé. Beleza? Agora nós vamos criar uma seeders. O que é a seeders? Imagina que eu vou instalar minha aplicação agora no banco de dados, mas toda aplicação que exige um usuário, que você tem que fazer um login e senha, você tem que colocar pelo menos um usuário já cadastrado no banco de dados. E aí que entra a seeders. Não só para isso, até mesmo para você fazer testes. Você criar suas seeders aqui com 50 produtos de uma vez, né? Para você ficar testando aí a sua tabela. Então vamos aqui criar, Ctrl J, uma seed para os nossos usuários. Veja como é tranquilo a gente fazer isso. A gente vai dar o comando aqui seed, create, tá? Esse comando está lá na lista, se você digitar só /finks aí você vai ver esse comando lá. E eu vou chamar aqui como nome sugestivo também, vai ser users seeder, tá? É assim que eu vou chamar a minha classe. Ela foi criada com sucesso. Eu não precisei atualizar, ela já pegou. Olha só, meu user seeder. Ela tem aqui só o método mais nada. Aqui dentro é onde a gente vai rodar, vai criar a nossa seed. E como é que a gente faz isso aqui? Olha só. Eu posso criar aqui uma array com os dados. Posso passar aqui data é igual a um array. Pôr uma ponto e vírgula aqui já. E fazer o seguinte. Eu posso passar o name, né? Tem lá o name do usuário. Eu vou chamar de user 01, por exemplo. Só para a gente exemplificar aqui. O e-mail. Eu vou passar user01@gmail.com. O que eu tenho que passar mais? O password. O password, veja só.
nós vamos usar aqui o password hash do próprio PHP. Bem legal essa função nativa do PHP a partir do PHP 5.5. Ele cria um hash de senha bem legal para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu passo qual é o tipo que eu quero, que vai ser password bcrypt. Ele vai gerar para mim, veja lá, PHP 5.5 apenas, né? Então, seu servidor lá para rodar isso tem que ter 5.5 no mínimo. Ele cria e depois ele tem um outro método que compara no banco de dados. Isso aí, se você fez o curso lá, você vai lembrar facilmente. Ou dá uma pesquisada lá na documentação do PHP, você vai aprender um pouco mais sobre essa função, tá? Então agora eu vou passar aqui um updated at. Eu vou passar a data, né? Lembra que aquele campo é nulo. Se eu quiser que ele preencher ele, eu tenho que passar aqui, ó, dia, mês, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Belezinha, eu acho que é só isso de dados que a gente tem que passar, né? Aqui eu estou criando um array com usuários que eu quero criar, e agora eu posso chegar e fazer assim, ó, users é igual ao this table users. Estou chamando aqui a minha tabela de usuários. Recebi como parâmetro. Aí o meu users recebeu esse parâmetro aqui. Eu vou chamar o método insert. Vou passar o meu array data com os dados que eu quero inserir no banco de dados. E vou simplesmente chamar o método save e prontinho. Mais nada. Isso aqui já é capaz de rodar, de criar esse usuário no banco de dados. Ah, e se eu quiser criar mais do que um? Opa, facinho também. Aqui dentro, olha, a gente pode passar então isso aqui dentro de um array, né? A gente pode passar cada usuário dentro de um array, Ctrl X mesmo, jogar aqui. A gente pode fazer um array multidimensional aqui, né? Passei vou copiar e colar isso aqui, pôr uma vírgula e passo mais um usuário. Aqui vou só mudar os dados, 02, tem que mudar o e-mail também porque ele só é único, né? Deixa o mesmo password e o resto é tudo igual. Beleza, vai criar esses dois usuários lá, usuário 1 e usuário 2. Então, vamos ver se funciona, se a gente não vai passar vergonha aqui. Abrir o terminal novamente. E agora, como que eu rodo a minha seeder? A gente roda o vendor, /fins, seed, 2 pontos e chama o room. Antes disso, eu vou mostrar o banco de dados aqui para vocês. Nossa tabela de usuários está vazia, tá vendo? Não tem nada. Então vamos voltar no nosso terminal e rodar o método room. Deu um erro aqui. Deixa eu verificar o que aconteceu. Data. Eu passei aqui errado o nome da variável, né? O nome da variável é data. Então vou rodar de novo aqui o comando. Vamos ver aqui. Seeder. E beleza, agora rodou o comando com sucesso. Vamos ver aqui no banco de dados. Dá um refresh aqui no users. E olha só, já temos aqui criado o usuário 1, o usuário 2, o nosso password aqui com um hash bem seguro aqui, olha. Muito legal. E a data e hora que foi gerado e atualizado no nosso sistema. Então veja a produtividade que a gente ganha, né, utilizando essa biblioteca, né? Então é bem legal isso daí. Vai ser uma mão na roda aqui pra gente, tá? Então na próxima aula eu vou agora abordar a criação de tabela com relacionamentos, né? Que também o conceito é bem fácil. Se você verificar no manual do Finks, você vai aprender aqui a adicionar os índices e os parâmetros que tem aqui.
Você vem aqui na biblioteca, é bem tranquilo trabalhar, assim, ó. Em vez de configuração é aqui nas migrações, beleza? Como trabalhar aqui com as tabelas, tá vendo? Método save, create e por aí vai. A gente vai aprender a mexer mais com isso aqui. Também pode ter gerado uma dúvida para você aí. Por exemplo, e se eu quiser inserir 50 usuários aqui? Pô, vou ter que inserir um por um? Olha só, a gente vai abordar também aqui nesse curso, fica de olho aí. A gente vai abordar também o uso de uma outra biblioteca, que é a Faker, tá? Também usada no Laravel. Essa biblioteca ela gera aleatoriamente aqui dados para a gente. Então a gente vai usar um laço de repetição aqui e não vai ter que pôr manualmente aqui cada dado desse daqui. Então segura aí que tem mais coisas ainda para mostrar para vocês aí com essa biblioteca para melhorar ainda mais sua produtividade aí do dia a dia. Beleza? Então aguardem o próximo vídeo. Até mais.